se existe alguma possibilidade de acordo, de composição. Excelência, pela parte da... A senhora Ariane, a senhora teria alguma proposta de acordo para resolver o processo? Se eu tenho alguma proposta de acordo? É. No momento, não, porque o que eu estou precisando é da moradia, né? Não tem onde morar. Não temos, excelência. Não temos. Ok. Então, nós vamos começar a instrução. Eu queria, doutor Marcos, doutor Diego, fazer um acordo processual com os senhores. Por óbvio, que é muito mais difícil para a requerida entrar na sala do que para os requerentes. Já está aqui, etc. O que eu gostaria, para facilitar o desenvolvimento da audiência, era que nós fizéssemos uma pequena inversão. Nós inicialmente ouviríamos a requerida e, posteriormente, ouviríamos o requerente. Por que isso? Porque se eu for seguir a ordem natural, seria primeiro o requerente e depois a requerida, eu teria que pedir que a requerida saísse da sala de audiência. E nós verificamos a dificuldade que ela teve de entrar na sala da audiência. Então, era apenas uma questão pragmática. Naturalmente, o senhor Rodrigo ele vai sair da sala e, quando terminar o depoimento da requerida, o senhor Rodrigo volta para a sala. Haveria algum obstáculo dos senhores em concordar com essa proposta? Concordo, excelência. Tudo bem, excelência. Tudo bem? Agradeço o bom senso dos senhores. Senhor Rodrigo, eu vou pedir ao senhor o seguinte: o senhor vai sair da sala, entendeu? Porque, como nós vamos ouvir primeiro o depoimento da requerida, no processo, é vedado quem não prestou depoimento ouvir o depoimento da outra parte. Depois que a outra parte prestar depoimento, não há problema de ela permanecer na sala. Ficou claro para o senhor? Então, eu vou pedir para o senhor sair da sala, e aí, então, quando nós terminarmos o depoimento dela, o senhor voltaria para a sala, tá bom? Aí, você entendeu? Agradeço a sua colaboração e peço que o senhor saia da sala, tá bom? Ok. Senhora Ariane, o José Raimundo está aí com a senhora ou a senhora está só? Tá, ele está aqui do meu lado, só que não está liberando o acesso dele. Não precisa. Fica os dois nesse acesso, tá? Quem dos dois, não tem problema. Fica a senhora aí, fica a senhora. Mas, não, isso. Doutor, qual dos dois vai prestar depoimento? É a senhora Ariane ou o senhor José Raimundo? Ok, excelência. Senhora Ariane, a senhora quer prestar depoimento ou deixar que o senhor José Raimundo fale? Quem que vocês preferem? Qualquer um dos dois. Então vamos com a senhora mesmo. A senhora mesmo. Então, só queria que a senhora parasse o celular na sua frente, não ficasse movimentando, que eu vou fazer umas perguntas para a senhora, tá bom? A senhora entendeu? Vamos lá. O seu nome completo. Oi. Desculpe interromper, mas seria bom só falar para ela que é só ela que pode falar, que o senhor José Raimundo não pode falar para alguma coisa para ela, tá? Perfeito. Ok. Vamos lá, senhora. O seu nome completo? Ariane de Cássia da Silva de Medeiros. Ariane de Cássia da Silva de Medeiros. A senhora é solteira, casada ou vive em união estável? União estável. Com o senhor, com quem? Senhor José Raimundo, Duran Júnior. Tá. A senhora é brasileira, a sua profissão? A minha profissão é doméstica e atualmente eu estou trabalhando no Mateus, só que eu estou afastada. Tá. E o senhor José Raimundo, qual é a profissão dele? A profissão dele é mecânico, montador. Montador, tá certo. Está empregado ou não? Não, no momento não. Então, estamos todos dois desempregados. Tá. O seu endereço completo? O daqui, que eu estou residindo agora, Onde a senhora está morando? é Rua Rio Quirino,
casa 3, quadra 43, Qual é o bairro? Residencial Ribeira. Residencial Ribeira. Perfeito. São Luís, Maranhão, certo? Isso. Desde quando a senhora mora aí? Eu moro aqui desde 2017 a 2018. Foi 2017 por aí que eu resido aqui, desde 2017. No final do ano de 2017, início do ano de 2018, isso? Isso. Tá certo. E desde então, a senhora nunca mais saiu daí? A senhora continuou morando aí? Todo tempo aqui, não saí mais daqui. Tá. Antes, a senhora morava onde? Aqui mesmo na Ribeira, mas em outra quadra. Em outra quadra. E a senhora passou a morar, a senhora saiu da sua casa anterior para essa por quê? Porque a que eu morava lá era alugada. Aí, Sim. quando eles começaram teve uma época aqui na Ribeira que eles começaram a depredar um monte de casa, né? E aí a associação começou a doar para quem não tinha condição de pagar aluguel caro. Só que a associação estava doando essas casas, não só para mim, como tem muita gente aqui que mora nessas casas aqui, que a gente sabe que não é nossa, mas com o intuito de, quando o dono aparecesse, que a gente entrasse em um acordo. Sendo que até hoje eu nunca nem conheço o dono da casa, Certo. pessoalmente. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando a senhora entrou na casa, como é que estava o estado da casa? Toda depedrada. Como assim? Tinha Parede? porta, tinha janela, parede quebrada, forro tirado do lugar, caixa d'água levaram, vaso sanitário não tinha. Uhum, entendi. E nesse período em que a senhora fez alguma reforma nessa casa? Montou algum... Não, porque assim, eu disse que eu não ia, eu comprei o que era de necessário, né, para mim trazer da casa, porta, janela, esse o vaso sanitário, É, entendeu? A gente já mandei arrumar o forro, porque sim. estava muito feia. A fiação eu comprei todinha, que inclusive até o registro da casa eles levaram. O registro, não existe registro na casa. A, E a, se- aí sim, eu não botei assim para investir mais, porque eu saberia que não era meu, né? Aí entendi. fiquei na esperança de que o dono aparecesse, e sendo que eu não conheço ele, nunca nem vi. A senhora nunca foi procurada por ninguém. Nunca. Veio uma vez uma pessoa aqui dizendo que era a dona da casa, e eu mandei trazer o documento para provar que realmente era a dona da casa, daí nunca mais ele apareceu. Não apareceu. A polícia esteve aí alguma vez? Aqui, o tempo que eu estou aqui, não. Antes da senhora, pelo que a senhora está me dizendo, foi de 2017 a 2018, certo? Isso. Antes da senhora, a senhora sabe dizer se alguém morou nessa casa? A senhora sabe dizer? Eu não sei lhe informar porque a quadra onde eu morava era do outro lado, né? Lá no comecinho da Ribeira. Aí eu não sei se já tiveram gente aqui na casa. Não, A senhora não sabe dizer. eu não sei lhe informar. Tá, mas no período que a senhora esteve aí, a senhora está aí, nunca foi polícia aí. Nunca veio polícia aqui. Senhora, tá certo. Me diga uma coisa, além da senhora, existem outras casas que são ocupadas por pessoas que... Que pessoas que não têm dono, tem. Sim. Tem muitas. E existe essa associação de moradores, né? Como é que ela faz a distribuição dessas casas? Não, assim, ela doa porque ela vê que a pessoa às vezes não tem condição de pagar um aluguel caro, mas ela todo tempo ela diz, ó, se o dono apareceu, vocês entram num acordo, ou se ele requerer o imóvel, você saia. E aí eu fiquei na esperança de todo esse tempo, né? De aparecer o dono, e nunca apareceu. Certo, entendi. Doutor Marcos Biroche. Perguntas, por favor, doutor. Bom dia. A senhora
relatou que morava próximo ao local onde a senhora habita hoje, certo? Não, era Dona bem próximo, porque já era já bem no começo da Ribeira. Aqui já é mais pro ponto final. Próximo não era. Uma quadra antes seria o mesmo local, né? Mesmo bairro, vamos dizer Mas assim. não era na mesma quadra, porque aqui é assim, tem a Ribeira 1, a 2, a 3, se o senhor sabe, né? Eu morava lá no começo da Ribeira. Não era bem próximo da casa aqui, não. Tá. Quanto de proximidade a senhora pode calcular mais ou menos essa proximidade? Olha, eu não sei lhe informar a proximidade, porque daqui para lá, para o começo da Ribeira, é bastante longe. Mas é o mesmo bairro, certo? É um bairro só, Sim. correto? Tá. Uhum. Então a senhora tem conhecimento do bairro em geral, mesmo o Ribeira 1, Ribeira 2, Ribeira 3, correto? Isso. A senhora sabe me dizer se aí é um bairro seguro, por conta de que há essa depredação, como a senhora acaba de relatar, dos imóveis, e é um bairro seguro? Assim, para mim, porque em cidadão de bem eles não mexem, mas se eles verem uma casa que o dono nunca apareceu, nunca veio, com certeza, eu acho que é em qualquer bairro. Eles depredam mesmo, porque eles veem que a pessoa acha que não tem necessidade, né, de moradia. Aqui, quando eu estava trabalhando, eu saía para o meu serviço 4 da manhã, nunca ninguém me mexeu. Aqui a gente pode sair, chegar a hora que quiser, que ninguém mexe em ninguém. Eu não vejo aqui um bairro perigoso, não. A senhora sabe me dizer se existe alguma facção por aí perto? Isso aí eu não sei lhe informar, que eu não sei lhe informar. Sabe me dizer se existe algum ponto de tráfego por aí, pelo bairro? Também eu não sei lhe informar. Aí eu Não existe não posso lhe informar e nem afirmar que tem, né? Porque eu acho que em todo lugar tem, até em bairro nobre tem, né? Tá. Dona Ariane, quando a associação fez essa doação, eles entregaram alguma documentação para a senhora? Eles me deram uma documentação, sim. Mas no intuito de quando o dono da casa aparecesse, era para mim ou entrar num acordo, ou se eles aparecessem e pedissem para sair, não era para mim arrumar problema nem nada. Só que eu estou esse tempo todinho e nunca ninguém apareceu. Ninguém da vizinhança chegou a relatar para a senhora que já houve uma certa vez em que o proprietário apareceu na residência justamente com a polícia, tirou as pessoas que estavam invadindo a casa, que estavam fazendo uso de drogas ou, por sinal, tinha resquícios de algumas coisas, tentaram fazer a reforma lá no imóvel. A senhora nunca soube desse fato? Não entendi, cortou a... Na verdade, eu quero saber se antes da senhora, pelos seus vizinhos, a senhora soube se alguma vez a polícia esteve aí com o dono da casa. É isso que o doutor quer saber. Obrigado. Não, eu não, assim, porque eu quase não tenho muita intimidade com o vizinho, é do meu serviço para casa, de casa para serviço, entendeu? Então aí os vizinhos não se falam, ninguém se conhece. Doutora, foi isso que ela disse. Ela disse que não tem intimidade. Está gravada a resposta dela. Vamos lá. Vamos continuar, doutor. Tá ok. Então a senhora fez esses... A senhora relata agora há pouco que fez obras, benfeitorias na casa, certo? Portas, janelas, caixa d'água e fiação. A senhora, quando não entrou na casa, o imóvel, ele estava depredado, como a senhora coloca, abandonado, ao ponto de estar sem porta, sem janela, ou a senhora fez a troca por outros?
Não, estava todo, não tinha porta, janela, não existia porta, janela, entendeu? Os vidros, porque você sabe que aqui na Ribeira as janelas são todas de vidro. Eles quebraram todas, entendeu? E eu mandei repor, como é? O vaso, não tinha vaso mais na casa, entendeu? E até a cozinha, não existe nem lajota mais, nem na cozinha não existe lajota mais, porque era tudo titicado, tudo quebrado. Tá, dona Ariane, só uma última pergunta. Quando a senhora colocou que uma certa vez apareceu alguém se dizendo proprietário, essa pessoa não se identificou, ele estava em algum carro, ela chegou aí de ônibus, ela chegou, como ela, a senhora sabe me dizer como ela chegou? A senhora viu? Não, quando ele chegou aqui, ele veio em um carro, né? Um carrinho simples. E aí ele disse que ele era o dono da casa. E eu falei para ele que era para ele, se ele realmente era o dono da casa, era para ele me apresentar a documentação da casa que eu iria sair. Sendo que aí ele nunca mais voltou. Porque se ele realmente fosse o dono da casa, e aqui teve uma época aqui na Ribeira que todo mundo queria ser dono da casa de todo mundo, entendeu? Eu não entrei aqui com o intuito de dizer, não, a casa é minha, eu vou ficar com a casa. Não. A associação me doou, até mesmo porque as casas estavam servindo para como é? Para vândalos, para pessoas que estavam fazendo coisas que a Associação de Moradores não queria que acontecesse aqui na Ribeira, entendeu? Uso de drogas? Eu não sei lhe relatar se era uso de drogas, eu sei lhe relatar que eles estavam quebrando as casas, tudinho quebrando, e a associação achou que aquilo ali já estava demais, porque se o dono não estava dentro da casa, é porque ele não precisava da casa, então ele estava doando assim, as casas para pessoas que precisavam de moradia, mas na garantia de que a hora que o dono oficial aparecesse, se apresentasse documento ou alguma coisa assim parecida, era para mim ou entrar num acordo com o dono ou entregar a casa. Sempre eles disseram, o presidente da associação sempre disse isso, né? E aí ele nunca veio, nunca apareceu. Eu nem conheço. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Perfeito. Dona Ariane, muito obrigado. Tá? A senhora pode até permanecer aí, mas vai permanecer agora sem falar. Doutor Marcos, o seu. Aqui, o nome do autor, o seu Rodrigo. O senhor tem como entrar em contato com ele? Tem, Pitágoras? Entrar em contato com ele e voltar? Deixa eu mandar aqui para ele uma mensagem. Acho que ele não entendeu. Pedi para ele ficar aguardando ali na sala de espera, ele não entendeu. Tudo bem. Creio que ele achou que era para sair. Era para sair da sala e ficar na espera, né? Acontece. Eu já vi pessoas levantando da sala. Ele... Esperando ele responder aqui. Tá só um traço aqui. Tá, suspende a gravação por alguns minutos. Ok. Senão fica muito longa quando formos assistir. Sim. Eu peço licença, se eu vou ligar, eu estou com no aparelho telefônico, eu vou tentar ligar aqui pelo aparelho. Tá? Tá ok?
Mas o senhor vai sair da sala? Saiu. Meu Deus. E a dona Andressa? Dono de casa. Dona de casa. Tá bom. O seu endereço completo, onde é que o senhor reside atualmente? Assim, doutor, hoje nós, na época que a gente entrou no processo, tá Não. no Rua U. O seu endereço, onde é que o senhor mora hoje? Onde é que o senhor dormiu hoje? Tá, é Rua 29, Rua 29, quadra 41, quadra 41, casa 6, casa 6, Beckmão, Beckmão, São Luís, Maranhão. São Luís Maranhão. Tá, certo. O senhor reside nesse imóvel há quanto tempo? Há 2 meses. Há 2 meses? E antes, o senhor morava, era o endereço do processo, não é isso? Isso. Ah. É a casa do meu pai. Atual ou anterior? Os dois. Como assim? Não entendi. A casa não é nossa, é dos meus pais Ah, mas a casa anterior também era dos seus pais? também. E o senhor mudou por quê? A gente mudou porque para a gente ter mais privacidade. Ah, então o senhor morava com os seus pais, é isso? Isso. Ah, entendi agora. E agora o senhor mudou, está morando só. É, que ele cedeu aqui pra gente, por enquanto. Ah, entendi. Perfeito. Tá certo. Agora ficou claro. Tá. E me diga uma coisa: o senhor adquiriu essa casa, objeto do pedido, em 2015, correto? Isso. O senhor, quando comprou a casa, o senhor foi ao local antes de adquirir a casa, etc? O senhor perguntou em qual momento? Se antes do senhor fazer o negócio, fazer a aquisição do imóvel, o senhor foi até o local, né, até o Fomos, bairro. Como? fomos. Foram até o local. E o que levou o senhor a decidir comprar o imóvel naquele local? É que a gente casou novo, né? E não tinha a nossa própria moradia, né? Uhum, E pra gente é o sonho, né? De ter nossa casa própria. uhum, E, assim, muitas pessoas querem ser contempladas. uhum. E a gente também queria e fomos, né? Então, o sorteio já é difícil conseguir. Então, a gente conseguiu, para a gente foi um sonho, foi uma realização, né? Entendi. O contrato firmado por vocês, pelo senhor e pela sua esposa, né, com a Caixa, foi no dia 31 de março de 2015, correto? Correto. Quando o senhor comprou, nessa época que o senhor comprou, assinou o contrato, o senhor morava onde? O senhor já era casado? Já, não? Quando eu assinei o contrato, Sim. Eu nós estou, tínhamos, nós tínhamos união estável. eu estou afirmando ao senhor. O senhor assinou o contrato, estou aqui com ele aberto. O senhor assinou no dia 31 de março. Tá? Então, o senhor já vivia em união estável com a sua esposa, correto? E o senhor Sim, morava onde com ela? no Beckmão. Na casa dos seus pais Sim. ou numa outra casa? Não, na casa dos meus pais. Aquela mesma que é indicada Ah, no processo, contou hoje? a que o senhor está hoje. Sim. Mas como? Os seus pais saíram dessa casa? Foi, foi. Eles adquiriram um novo imóvel e foram morar lá. E Uhum, aí a gente também estava morando lá. uhum, E a casa aqui ficou um tempo sem ninguém. uhum. E Entendi. aí a gente voltamos para cá. Uhum, entendi. Quando o senhor comprou o contrato, o senhor leu o contrato? Li. Leu. O senhor se lembra de alguma cláusula que impunha que o senhor ocupasse o imóvel?
Eu acho que tinha. Acha que tinha. Tá. E o senhor se recorda qual era a consequência da não ocupação do imóvel? Sim. Qual era? Parece que a gente perdeu o imóvel. Uhum, tá certo. O senhor chegou a morar no imóvel? Morar não. A gente sempre. Não, eu perguntei se o senhor chegou a morar no imóvel. Se o senhor chegou a morar, o senhor me disse que não. Perfeito. Tá bom. O senhor ia ao imóvel com que periodicidade? Todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano? Nós íamos, mas nós tentávamos manter uma visita lá em média de 3 vezes, assim, 3 vezes ao mês. Uhum. Nós íamos lá. E o senhor soube que sua casa foi deteriorada, foi vandalizada? Eu soube o quê? Que sua casa foi vandalizada, foi, né? Não, não soube, não. Eu soube no dia que a gente foi lá, que a gente encontrou umas pessoas lá, nesse dia que a gente viu que o móvel estava deteriorado. Certo. A Remy diz que ela mora lá desde o final de 2017. Esta ação ela foi proposta em 2020. Por que o senhor levou tanto tempo para propor essa ação? O senhor se recorda? Você sabe dizer por quê? Excelência, foi por isso, juntou várias coisas. Juntou insegurança, juntou medo, juntou. A gente ficou sem chão, porque a gente se deparou com uma situação muito, muito, assim, terrível que a gente viu lá. Porque, assim, a gente sempre cuidou do nosso imóvel direitinho. Nossa casa era super bem cuidada, nós colocamos grade na casa. A casa era toda bonitinha, toda direitinha. Mas uma pergunta, por que o senhor não mudou para lá? Nós não mudamos porque eu desempreguei. Em 2016 eu desempreguei. Uhum, entendi. E aí a gente não tinha como, a distância que eu estava aqui no Beckmão, de eu ficar, da gente se mudar, criança matriculada. Entendi. Justo. Uma pergunta, desocupando o imóvel, qual é a sua intenção em relação ao imóvel? Perdão, eu não entendi. Se o senhor obtendo êxito na desocupação do imóvel, qual é a sua intenção em relação ao mesmo? Nossa intenção sempre foi de morar e ainda continua sendo, doutor. Tá certo. Doutor Diego, o senhor tem perguntas? Só mais uma pergunta, senhor Rodrigo. O imóvel, as prestações estão todas pagas, não? Ou tem alguma... Eu sou uma pessoa tão organizada e cuidadosa, zelosa, que eu tenho todos os Perfeito. comprovantes de pagamento, mas todos. Todos os comprovantes aqui do pagamento dessa casa, porque é uma casa que a gente sempre zelou e cuidou muito bem dela, entendeu? O fato que aconteceu lá foi o fato que a gente se deparou com uma situação que causa medo, não só para mim, acho que vai causar medo em cada um de vocês aí, se tivesse lá e presenciasse o que a gente presenciou. Tá certo. Tá bom. Doutor Diego, perguntas? Sim, excelência. Pois não? Bom dia, senhor Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida, eu queria só que o senhor esclarecesse. O senhor falou que o senhor morava antes com seus pais e hoje o senhor mora em uma casa. Essa casa também é do seu pai? Não estou ouvindo. Se essa casa... Tá travando, não estou ouvindo nada. Se a casa é do seu pai, se a casa que o senhor mora atualmente é do seu pai, isso que o doutor quer saber. É, do meu pai. O senhor está me ouvindo, doutor Gervásio? Sim, estou ouvindo o senhor. O senhor está me ouvindo agora, senhor Rodrigo? Agora estou. Vou falar mais perto, então, para ficar melhor. Então, seu pai... Entendi, tá certo. A sua casa... Agora eu estou falando lá do Construtor Ribeiro, a casa que está em litígio agora. Ela chegou a ser ocupada anteriormente por outras pessoas?
Não, nunca. A casa nunca foi ocupada por outra pessoa, a não ser a gente. A casa era muito bem cuidada, muito bem zelada. Certo. É porque o senhor mencionou aqui que em 2018 o senhor chegou aí lá com os policiais, não foi? Sim. Certo. Aí o senhor poderia narrar quando o senhor chegou lá com os policiais o que foi que aconteceu? Ó, na verdade foi assim, no dia anterior do dia que os policiais foram, eu e minha esposa, como de sempre, que a gente ia visitar o imóvel, e meus 2 filhos. Nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei, me deparei com a casa toda aberta. Aí o que que eu fiz? Eu pedi para minha esposa ficar no carro e eu desci e fui lá, né? Perguntei ao proprietário da casa, aí para ver quem vinha. E aí veio um rapaz que ele não saiu na foto que a gente anexou, mas saiu a perna dele, uma perna branca, porque a gente tirou aquelas fotos já na hora que a gente tava saindo, já assim meio com medo, eles ameaçando jogar pedra, tudo. Então, assim, mas saiu a perna branca, bem assim do lado direito da porta, que foi essa pessoa que se intitulou ser o dono da casa, né? Quando ele veio, eu disse assim, você que é o proprietário? Ele disse, sou. Eu disse, não, você não é o proprietário, eu que sou o proprietário da casa. Aí ele disse, não, nós queremos só cuidar da casa para o senhor. Eu disse, não, essa casa não pode ser cuidada por outra pessoa, não. E se vocês não saírem, eu vou voltar com a polícia. E aí foi que eles começaram a ameaçar, eu entrei no carro e a gente foi embora. No outro dia, nesse dia, nós abrimos uma ocorrência, mas a gente estava tão assim que aí eles falaram que a gente tinha que estar para poder a polícia ir lá, e aí não ia dar para a gente ficar esperando, e a gente resolveu deixar para outro dia, que a gente abriu a ocorrência, e aí os policiais foram na frente, a gente não foi logo, os policiais que foram. Quando a gente chegou lá, os policiais falaram que quando eles estavam chegando, todo mundo se evadiu do local, quando que ele chega. Aí a gente já chegou, não tinha ninguém dentro a casa, estava toda aberta, sem ninguém, mas na casa do canto tinha algumas pessoas que a gente viu no mesmo dia anterior. Tinha umas pessoas no canto que estavam na casa, que era uma mulher, inclusive estava de tornozeleira eletrônica, tinha umas outras lá que elas estavam junto lá nesse dia, no dia anterior. E aí a gente pegou, tiramos aquelas coisas que estavam lá, que essa casa, aí nós vimos piso quebrado, nós vimos a porta dos fundos quebrada, janela quebrada, a casa tava assim, meio que deteriorada, né? E eles ainda falaram que ia tocar fogo na casa, né, no dia anterior, que iam quebrar tudo. E, e aí a gente tirou, né, aquelas coisas, inclusive, a gente encontrou lá um papel que era tipo assim, a gente mostrou pro policial, que era tipo como se eles estivessem contratando pessoas. O policial falou isso pra gente. Isso aqui deve ser tipo contratação para crime, porque tinha assim um monte de crime descrito que a pessoa já cometeu, entendeu? Tinha assim no papel, vulgo não sei o que e tal. Aí eles ficaram com eles, né? E então, assim, foi uma coisa terrível que a gente passou. A gente fechou a casa, e aí de lá a gente passou essa pergunta aí de quanto tempo a gente ficou lá sem ir, foi por conta disso. Passamos tanto tempo sem coisar porque a gente não sabia o que fazer, porque, né, aí juntou medo, juntou. Inclusive, eu pedi para nem aparecer aqui porque eu estava até com medo, assim, dessa questão que aconteceu. Então, depois desse fato, o senhor não tomou posse sobre a casa, não, né? Nós fechamos ela direitinho lá, fechamos e ficamos crendo que não iam ter coragem de invadir lá novamente, porque a gente mostrou que a gente ia ligar para a polícia de novo e a gente ficou com esse pensamento, né? O senhor tinha intenção de morar lá? Sim, sempre. Doutor, nós cuidávamos dessa casa, é o único bem móvel que a gente tem, né?
Então, assim, a gente tinha muitos planos para essa casa. Inclusive, eu cheguei a tirar esse cartãozinho aqui, que é um Construcard. Ele é um cartãozinho só para fazer construção. A gente queria fazer o muro na casa. Só que, como eu desempreguei e a situação apertou, a gente não pôde dar continuidade. O senhor adquiriu essa casa pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Caiu. Senhor Rodrigo, o senhor nos ouve? Excelência? Ele caiu. Agora voltou. Voltou. Voltou? Então continue, Rodrigo, por favor. Certo. O senhor está nos ouvindo, senhor Rodrigo? Eu ouvi agora, pois é. Aí o cartão, eu falei. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor falou que não foi morar lá porque o senhor ficou desempregado. Só que eu queria esclarecer, porque na inicial ela é apresentado outros motivos, na petição inicial, outros motivos que o senhor não ter ido morar lá. Foram vários. E os motivos são que o bairro não era asfaltado, a insegurança no bairro, que o bairro era mais afastado, histórico de assaltos, invasões de casa, vias esburacadas, falta de escola e posto de saúde, ou seja, sem condições básicas para a construção da família. Esses foram os motivos apresentados na inicial para o senhor não ter ido morar. Não fala nada de desemprego. Eu queria só que o senhor esclarecesse. O senhor falou para o juiz que foi desemprego. Na inicial fala que são outros fatos. Eu queria que o senhor esclarecesse, por favor. Não, eu vou esclarecer. Os motivos são vários, né? Inclusive os das iniciais. Mas o que veio na minha cabeça agora também foi esse do desemprego, que talvez não estava na inicial. Mas teve meu desemprego. Teve a questão de lá não ter o asfaltamento, lá não tinha escola ainda, posto de saúde, e a gente vivia sempre na esperança de que lá ia um dia melhorar. Ia melhorar. Essa é a nossa convicção, nossa fé era nessa. Rodrigo, mais uma pergunta. O senhor disse que o senhor ia lá tentava ir 3 vezes por mês lá, né? O que o senhor fazia quando o senhor ia lá? O senhor passava de carro para dar uma olhada, era isso? Excelência, né, doutor, a gente, nessa época, a gente visitava de carro. A gente tinha um carro nessa época que depois a gente vendeu. Entendi. O senhor só passava de carro lá na frente do imóvel para ver como ele estava, era isso? Não, senhor. Nós entrávamos, nós capinávamos, nós limpávamos, nós fazíamos tudo para zelar pelo nosso imóvel, inclusive para que as outras pessoas vissem que a gente tinha interesse no imóvel, porque a gente sabia que lá era um bairro que tinha muitos casos de arrombamento de casa. Eu tinha conhecimento disso, então, né? Tinha. Por isso nós zelávamos. Nada mais a perguntar, excelência. Senhor Rodrigo, só me esclareça uma coisa. Uma coisa não está batendo, senhor Rodrigo. Me perdoe, mas não está batendo a história. Os réus dizem que residem lá desde o final de 2017 e início de 2018. Né? E o senhor, e que nunca... Os réus dizem que residem lá desde 2018, final de 2017 e 2018. E dizem que uma pessoa apareceu lá, talvez tenha sido o senhor, se dizer uma única vez. O senhor nunca os viu lá, os réus, né? Que a dona Ariane e o seu José Raimundo? Não, nós passamos lá sem lá. O senhor capinava, antes de ver. Como o senhor capinava se tinham pessoas morando lá, seu Rodrigo? Não está batendo isso. Não, excelência. Antes da visita do... Não, eu estou falando de 2018, seu Rodrigo. Ali do começo de... 2018. O senhor disse que
passava lá, capinava, etc. Mas tinham pessoas morando lá, como é que o senhor fazia isso? Não tinha, excelência. Nós passamos lá, nós passamos Tu tá sem som, senhor Rodrigo. Meu Deus do céu. 2 a 3 meses. No momento que nós... Oi. O senhor pode repetir o que o senhor disse, que o senhor ficou sem som. Senhor Rodrigo, o senhor nos ouve? Oi. O senhor nos ouve, senhor Rodrigo? Oi, excelência. Estou ouvindo. Possa repetir, o senhor pode repetir, porque falhou o que o senhor falou. Tá. Nós ficamos no imóvel em 2018. Antes, esses 2, 3 meses, antes da invasão. Tá certo, tá bom. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Se o senhor quiser permanecer na audiência, o senhor pode permanecer. Nós vamos ouvir agora as testemunhas. Pitágoras, tem duas testemunhas, tem duas pessoas esperando. Qual delas é a testemunha? Tem o José Raimundo Durães e o doutor Diego. É o Leandro, excelência. Leandro e Regiane. A Regiane não está aqui. Leandro. Eu acho que não é Regiane, não. É Regiane e Leandro. Senhor Leandro, o senhor nos ouve? Pitágoras, entre em contato. Dona Regiane, a senhora nos ouve? Para a gravação. A senhora nos ouve, dona Regiane? A senhora nos ouve? Dona Regiane, Dona Regiane, a senhora nos ouve? Sim, agora sim. Dona Regiane, vamos fazer o seguinte: pare o celular para que a gente poder focar, porque se a senhora ficar mexendo, a gente não consegue. A senhora está entendendo? Tá bom. Tá, então fique Tá. paradinha, não mexe em nada, fique paradinha, é rápido. Tá. Vamos lá, recomece a gravação, Pitágoras. Tá, o seu endereço completo, qual é? Rua Rio Caxias, quadra 22, Sim, apartamento... perguntado? Sim, Tá, então a senhora assume o compromisso legal, mentir em juízo constitui-se crime. A senhora disse que foi vizinho deles. Quando? De quando a quando a senhora foi vizinha deles? eu acho que do ano de 2017 a 2018, A senhora era vizinha deles aonde? na Ribeira. Na Ribeira. Era casa? Sim, Tá. E quando eles mudaram para lá, a senhora já morava lá? já. E a senhora sabe dizer, a casa em que eles passaram a morar, como é que estava o estado dessa casa? Morava alguém antes deles nessa casa? Não, não morava ninguém. Tá? A senhora conhece o senhor Rodrigo, a dona Andressa? A senhora sabe dizer quem são? A senhora sabe dizer se eles moraram lá? Não entendi. Se a senhora sabe dizer se o seu Rodrigo e a dona Andressa, a senhora conhece essas duas pessoas? Não, Antes deles, antes da dona Ariane, o seu Zé Raimundo, alguém morava lá? não morava ninguém. Alguém visitava a casa? Também não. Quando eles mudaram para lá, quando a Ariane, como é que estava a casa? Qual era o estado da casa? Ela estava muito bagunçada. Muito mesmo. Toda bagunçada, muito mesmo. E eles arrumaram essa casa?
Sim, E eles continuam morando lá até hoje? continua. E a senhora mudou por quê? Não entendi. Por que que a senhora mudou de casa? A senhora disse que morava lá, era vizinha deles, mas que a senhora mudou. Quando foi que a senhora mudou? Eu mudei ano passado. Por quê? Mas só que eu moro no mesmo bairro. É porque eu comprei um apartamento. Tá. E antes a senhora morava como? Em que circunstâncias? Eu morava de aluguel. Morava de aluguel. E eles, como é que eles passaram a morar lá? A senhora sabe dizer? Sim, Como foi? é porque, como a casa não tinha ninguém morando, aí a comunidade se reuniu para dar as casas para as pessoas que estavam sem moradia, casas que não havia ninguém morando. Eram muitas casas assim? Sim, muitas. Muitas assim. Tá. Então tá bom. Doutor Diego, perguntas? Sim, Excelência. Por favor, doutor. Bom dia, senhora Regiane. Bom dia. Alguém capinava a casa? Não, A senhora sabe informar qual foi o ano que a senhora Ariane de Cássia da Silva e o senhor José Raimundo Durães foram residir nesse imóvel? 2017 para 2018. Eles moram com quem na casa? Ela, o esposo dela e os filhos dela. Os filhos dela são menores de idade? Tem um que sim. E o que eles fazem? A senhora falou que eles fizeram uma reforma no imóvel. A senhora pode descrever Sim. quais foram essas reformas? A senhora sabe dizer? Ah, eles colocaram, arrumaram a porta, que não tinha, banheiro. Eu acho que tinha parte do telhado também que estava quebrada. A senhora sabe informar se nesse período esse período a senhora falou do final de 2017 como 2018, eles moram até hoje lá, eles moram lá sem sair do imóvel? Eu ia falar e mudar. Sim, Eles moram lá, ou eles saíram sim. em algum momento para morar em outro imóvel? Não, não. E nesse período que eles moram, do final de 2017 até hoje, apareceu alguém para retirá-los de lá? Não entendi. Desde quando eles estão morando, chegou alguém para chegar e dizer: olha, sai que a casa é minha? A ligação está um pouco ruim. O áudio. Nesse período que eles residem na casa, apareceu alguém para retirá-los da casa, para tirar eles da casa? Não. Nada mais a perguntar, Excelência. Obrigado, doutor. Doutor, perguntas? Sim, excelência. Pois não, por favor, doutor. Bom dia. Eu quero só reforçar que a senhora aqui está como testemunha, está novamente reforçando que a senhora está como testemunha e tem o dever de sempre dizer a verdade, tá? Sob pena de responder pelo crime de falta Isso é legal, sou eu, doutor. O senhor, por favor, faça as suas perguntas. Quem tira as conclusões sou eu. Por favor, faça as suas perguntas. que ela somente saiba da posição legal que ela se encontra. Eu já disse isso a ela. Por favor, faça as suas perguntas. A advertência legal é a obrigação minha, não dos advogados. Por favor, faça as suas perguntas. Mas como eu lhe falei inicialmente, estou só reforçando, excelência. Faça as suas perguntas, doutor, por gentileza. Sua pergunta. Faça a sua pergunta. Quem faz a advertência legal sou eu. Sim, eu só falei isso ali. Eu fui reforçar porque creio que o senhor foi sucinto e creio que ela não entendeu a questão da legalidade e na pena que ela pode ocorrer. Não há necessidade disso, doutor. Eu expliquei a ela. Admitir juízo é crime. Basta isso. Por favor, sua pergunta. Tudo bem, excelência. Fazendo a pergunta. A senhora colocou que era vizinha da Ariana por volta de 2017? Sim.
Então a senhora já morava na residência antes da senhora Ariana estar lá no local? Já sim. E tinha conhecimento, a senhora tinha conhecimento que tinha as invasões de das casas, essas posses que eram dadas pela associação, pelas Não. casas que eram abandonadas? Não. Não? Eu não escutei se ela respondeu, Santos. O doutor que perguntou é o seguinte: a senhora tinha conhecimento que a associação dava essas casas vazias para as pessoas? É isso que ele está perguntando. Ah, tá. Sim, sim. Sim. Sim? Sim. Tá. A senhora foi contemplada pela Minha Casa Minha Vida ou também estava com associação? Não, não, não. Nenhum dos dois. E a senhora morava como lá? Eu morava de aluguel. Ah, tá. Então a senhora morava de aluguel. Creio que a senhora tinha falado isso no meu conta. A senhora sabe me dizer se a associação cobra para os associados alguma taxa ou algum valor para estar na casa ou fazer esse tipo de serviço? Não. Não cobra. É voluntário. É um serviço voluntário. Sim. Social, né? Outra pergunta. A senhora sabe me dizer se tem alguma facção aí pelo bairro da Ribeira? Não, não, não sei. A senhora não sabe ou nunca ouviu falar? Não, não sei. Não, não sei. Mas nunca ouviu falar que tem alguma facção? Não. Não, a senhora nunca viu, como a senhora disse que já ainda mora na proximidade, a senhora nunca viu essa questão de tráfico de droga, facção, organização criminosa, nada. Nada do tipo. Não. Não. Tá. A senhora relatou que a casa estava depredada antes deles entrarem, os atuais habitantes aí, a dona Ariana, a senhora Ariana. A senhora pode me dizer como é que estava o imóvel, já que a senhora estava do lado do imóvel? Tava abandonado, tinha muito mato, tava todo bagunçado. Só isso? Tinha só mato e bagunça? Qual era o tipo de bagunça? Me relata como é que a senhora enxergava essa casa? Ah, ela não estava em bom estado, ela estava com portas bagunçadas, janelas, parte do telhado, banheiro. A senhora chegou a entrar no imóvel? Sim, Então a senhora entrou no imóvel sim, e não a porta ela estava com defeito, a janela também estava com defeito, estava assim. mas tinha porta, né? Tinha porta e tinha janela. Não, Tinha ou não estava tinha? quebrado. Doutor, ela já disse que estava quebrada, porta e janela. Prossiga. É que eu estou perguntando, Excelência, a questão de que se tinha ou não tinha porta. Ou ela está quebrada ou ela não existe. Ela estava quebrada. Tá, então ela tinha uma porta, só que quebrada. É isso que eu quero saber. Já respondeu, doutor. Continue, prossiga. Tudo bem. Assim que a Ariane entrou na residência, ela perguntou para a senhora se existia movimentação na casa. A senhora chegou a dar algum tipo de aviso para ela de que o imóvel estava desocupado, já que a senhora era vizinha? Não, A senhora nunca conversou com ela sobre isso? Ela nunca chegou a perguntar para a senhora? não, ela não me perguntou nada. Porque acho assim, que quando a pessoa entra na residência, Doutor, a gente... doutor, por favor, a sua pergunta, doutor. Faça a pergunta. Ela respondeu.
Faça a sua pergunta, por favor. Quando ela foi entrar, então, ela não perguntou para as vizinhanças, como a senhora era vizinha, não perguntou nada sobre o imóvel, quem estava no imóvel ou se estava desocupado ou ocupado. Não, ela não me perguntou, até porque eu não estava em casa assim diretamente, porque na época eu estava trabalhando, aí só estava em casa na noite. Tá. E a senhora também, como a senhora relata, também nunca viu o senhor Rodrigo, a esposa dele, ou ele lá indo com o carro? A senhora nunca enxergou eles lá? Não, Tá, tudo bem. Ao longo desses anos. a Tá, casa estava abandonada. tá. Sem mais perguntas, excelência. Senhor. Dona, senhora, muito obrigado pela sua participação. Ela está dispensada e vou retirá-la da sala. Tá bom? Felicidades. Bom Tá dia para a senhora. Obrigada. Próxima testemunha é o Leandro, não é isso? Sim, excelência. Ele está na sala esperando, se eu não me engano. Estou autorizando aqui. Pitágoras, já tem pessoas esperando a outra audiência. Passa um WhatsApp para eles informando que a gente vai ter que encerrar a primeira sessão. Senhor Leandro, o senhor nos escuta? Não, não escuta. Pitágoras, para a gravação, por gentileza. Obrigado. Senhor Leandro. Senhor Leandro. Ele não conseguiu acesso, doutor. O endereço completo. Rua Rio Quirino, Residencial Ribeira. O senhor pode repetir com calma? Rua? Não, aqui é o bairro da Ribeira. Rua Residencial Ribeira. Eu não entendi. O seu endereço, a sua rua, Pitágoras, me ajuda aí. Rua Rio Quirino. Rua Rio Quirino. Rua Rio Quirino, número. Casa 6. Quadra. A quadra 43. Tá. É Ribeira, não é isso? Então tá bom. O senhor conhece a Ariane e José Raimundo? Conheço, sim. O senhor é parente deles, amigo íntimo? Não, só vizinho. O senhor se compromete a dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. O senhor fica advertido das penas do falso testemunho, tá? Mentir em juízo constitui-se crime, tá bom? Então vamos lá. O senhor é vizinho da Ariane e do Zé Raimundo há quanto tempo? Dá uma faixa de 3 anos. 3 anos. Quando o senhor mudou para lá, eles já moravam lá ou eles chegaram depois do senhor? Pode voltar a repetir, rápido. Perfeito. Quando o senhor mudou para o seu endereço, Ariane e José Raimundo já moravam lá
ou eles chegaram depois do senhor? Chegaram depois. Tá. Chegaram depois. Chegaram depois. A casa em que eles moram, morava alguém antes? Não. Morava não. Qual era o estado da casa? Era bem cuidada ou estava deteriorada? Deteriorada. Total abandono. O quê? Total abandono? É isso? Isso. Deteriorada. Total abandono. Antes deles, alguém passava lá para cuidar da casa? Não. Porque desde que eu morava aqui, eu não via ninguém a frequentar a casa. Então, antes deles, alguém morou na casa? Não. Depois deles, eles continuam morando lá hoje? Continua morando hoje, Leandro? Hoje só a Ariane que está morando no momento. E o Zé Raimundo? E o Zé Raimundo mora... Nunca vi. Não, nunca vi. O marido dela não está com ela lá? É o marido dela, né? O marido dela. Sim, mora junto com ela. Tá. Sim. Então, o senhor conhece quem deu essa casa para eles? Os moradores da Associação da Ribeira. Que estavam doando as casas para as pessoas que estavam morando de aluguel. O senhor mora na casa, o senhor comprou, o senhor mora de aluguel ou o senhor recebeu a doação da associação? Eu recebi essa casa aqui pelos pessoal da associação. Tá bom. Doutor Diego, perguntas. Por favor, seja objetivo, que o mecanismo está difícil. Vamos. Só uma pergunta, Excelência. Nesse período em que a senhora Ariane reside no imóvel, alguém apareceu no imóvel para tirar eles de lá, dizendo que é dono do imóvel? Não. Ninguém no momento não apareceu, não. Eles realizaram reformas no imóvel, benfeitorias? A senhora Ariane? Realizaram. Nada mais a perguntar, Excelência. Ok. Doutor Marcos Biroche, perguntas, por favor. Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Senhor Leandro, muito obrigado, tá, pela sua participação. Nós vamos encerrar o seu depoimento. Obrigado. Ok. Aqui, literalmente, se viraram fazer. Pitágoras, a ata, por gentileza. Nós já estamos chegando na próxima audiência, né? Vamos rápido. Tá. Abre mais a tela, por favor. Subir mais a tela. Abrir. Melhorou? Melhorou, isso. Vamos lá. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho retro, presidida pelo Dr. Gervásio Plotado Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presente na sala virtual, os autores, acompanhados de advogado, os réus e o defensor público que os representa. Dando início ao presente ato, comunicado às partes das particularidades dessa audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes que se conciliassem, informado que não há acordo. Em seguida, passou a escolher o depoimento da ré, do autor e de 2 testemunhas arroladas pelos réus, Regiane e Leandro Henrique. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência. Até aqui, ok, doutor? Ok. A audiência foi realizada no sistema de videoconferência que se encontra no canal do YouTube deste juízo. Logo após a audiência, a Secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência. Conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias, doutor, para a apresentação de alegações finais? 15 dias. Após lendo
Após do termo, os autores, por meio de seu advogado, e os réus, por meio do defensor público que ora os representa, informaram que estavam de acordo com seu teor, a qual vai ser assinada por mim digitalmente e será disponibilizada no sistema PJR. Doutor, ok. Doutor Marcos Queiroz, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, Sérgio. Doutor Diego, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo. Assim, diante da manifestação de concordância dos senhores, declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento. Agradeço a participação do senhor advogado, do senhor defensor público. Peço desculpas aí pelas questões de natureza técnica, que realmente dificultam muito o nosso trabalho. Mas, enfim, enquanto nós estivermos vivendo esse momento difícil da nossa quadra histórica, é o mecanismo que temos para dar prosseguimento aos processos. Bom dia para os senhores. Felicidades. Tchau. Obrigado Bom pela dia, compreensão. Tchau. Pitágoras, encerra.